Quero desejar boa tarde a todos e que todos tenham uma excelente noite de descanso e um ótimo dia amanhã. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero falar a respeito do nosso casamento. O que é o casamento, o que significa para nós. Preste bem atenção nos conselhos que Jesus Cristo deu a respeito do casamento, e que ele declarou claramente que o apóstolo Paulo e outros apóstolos escreveram. Veja bem, o nosso soberano, o nosso Criador, ele fez o homem, tirou do homem, fez a mulher e uniu os dois, abençoou e consagrou. A partir do momento dessa união, os dois se tornou uma só carne. Agora, observe bem, o nosso soberano, ele uniu os dois, não juntou os dois. Isto mostra que o nosso casamento é uma coisa muito séria. Por isso Jesus Cristo disse, o que Deus une, o homem nos separa. Se separar, não foi unido por Deus. Dessa forma, é muito fácil de nós compreendermos o que significa o casamento. Veja bem, o casamento que é aprovado por Deus é quando um rapaz casa com a moça e a moça é pura. O que significa uma moça pura? Uma moça pura é que tenha dignidade, da mesma forma desde quando ela nasceu, conforme Maria se tornou a mãe do Filho de Deus. Por isso ela foi escolhida pelo anjo Gabriel, quando veio trazer a mensagem que Deus havia mandado ele trazer, né? Primeira coisa, o anjo Gabriel disse, Maria, Deus achaste graça diante de ti, tu és uma moça limpa, pura, virgem, escolhida para ser a mãe do filho dele. Você ficará grávida e dará à luz um menino, a qual porá o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então você observa bem, aqui já mostra claro o que é o casamento. Veja bem, quando um rapaz e uma moça casam, o casamento só é válido, consagrado, registrado, quando ele é feito no civil, no cartório, certo? Não na igreja. Portanto, se um rapaz ou uma moça casar só na igreja, não está casado perante a lei de Deus. Portanto, perante a justiça da terra, caso um dos dois morra, certo? Fica difícil para um ter direito no bem que o outro deixou. Então veja bem, se o rapaz casou com a moça no casamento, no civil, a partir desse momento, os dois se tornam uma só carne, um pertence ao outro. Só assim o casamento é abençoado por Deus, conforme era feito lá no passado. Mas hoje não é o que vem acontecendo. As mulheres e os homens hoje não casam dessa forma que foi feita pelo próprio soberano. Por quê? Muito simples. O rapaz começa a namorar a moça hoje, com pouco tempo, os dois já estão se mantendo como marido e mulher. Aí fala, namoro, não é namoro, se tornou marido e mulher. Aí cai na prostituição ou no adultério. Essas coisas, conforme eu falei, repito, mostrei claramente o que Jesus explicou a esse respeito. Todos nós que estivermos vivendo nessa situação, seremos condenados à morte pelo Filho de Deus.
Então, veja bem, aos casados, observe só claramente os conselhos que Jesus Cristo e deu para nós e os apóstolos escreveram. Olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 10 ao 16. Capítulo 7, versículos 10 ao 16. Observe só. Olha, o apóstolo Paulo escreveu. Ó, aos casados dou ordem, contudo não eu, mas o Senhor Jesus Cristo, que a esposa não se separe do seu marido, mas se realmente ela se separar do seu marido, que permaneça sem se casar, ou se reconcilie novamente com seu marido, e o marido não deve de deixar a sua esposa. Então está muito claro que o casamento é coisa séria. Agora vamos ver o mesmo apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Olha só, acompanha aí. A mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento no civil. Assim, pois, enquanto o seu marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera, caso se torne de outro homem. Mas se o seu marido morrer, ela está livre do casamento no civil, da lei do seu marido, de modo que não será chamada de adulto caso se torne de outro homem. Então veja bem, está muito bem claro, muito bem explicado sobre o casamento. Eu volto a falar novamente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não importa o que as pessoas estão fazendo, o que vão fazer ou o que deixou de fazer, mas a lei de Deus é que prevalece, não a lei do homem. Veja bem, a religião é o seguinte: a pessoa casa no cartório, casa na igreja, né? Aí vem um filho, vem dois, aí daí 4, 5 anos se separa da mulher, né? Aí ele junta com outra, aí tem filho com a outra, a mulher junta com o outro, aí tem filho com o outro, aí fica filho de lá, filho de cá, filho de um, filho de outro. Olha só, essas coisas não agradam o nosso soberano. Essas coisas são orientadas, autorizadas, ordenadas pelo Satanás, o diabo, não por Deus. A verdade, se ela dói, eu não posso fazer nada. Eu sou casado legalmente dentro da lei de Deus. Não digo todos que estão vivendo nessa situação, mas Satanás, o diabo, ele sabe que a pessoa estiver praticando adultério e a fornicação, não tem salvação. Com a presença do Filho de Deus, a sentença é de morte. Por isso Satanás, o diabo, vem destruindo os casamentos, ele vem fazendo um arrastão nessa terra. Porque os casais se separam, falam, eu divorciei. Divorciou dentro da lei da igreja, não dentro da lei de Deus, porque está muito claro. Vou repetir novamente, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, preste atenção. A mulher casada está amarrada por lei ao seu marido, enquanto ele estiver vivo, mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento, do civil e do seu marido. Olha só, assim pois, quando o seu marido estiver vivo. Agora, se ela se casar com outro homem, ela será chamada de adúltera, caso se torne de outro homem. Mas se o seu marido morrer, ela está livre da lei do seu marido e do casamento no civil, de modo que ela não será chamada de adúltero, caso se torne de outro homem. Então é muito fácil.
muito claro para quem quiser entender. Jesus explicou claramente. Veja bem, se você casou com a moça, né, foi lá no casamento no civil, casou no civil, no cartório, que é o casamento registrado, o casamento verdadeiro. Se amanhã ou depois você divorciar dela, você divorciou, separou no papel, mas não da lei de Deus, certo? Aqui está muito claro que o marido, a esposa não deve separar do marido, né? Se ela separar, ela não pode casar com outro homem enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, aí ela está ali para casar com quem ela quiser, com uma condições. Se o marido, veja bem, ela foi lá e divorciou da igreja. Esse divórcio não é o que Jesus aprovou. Se a mulher separou, divorciou dentro da lei da igreja, e o marido estiver vivo, ela se juntar com o outro, ou casar no caso no divórcio falso da igreja, ela será chamada adúltera. E o homem também que envolver com ela também será chamado adúltero. Caso venha a ter filhos, os filhos são chamados filhos da prostituição. Porque o pai e a mãe não estão mais casados, organizados com a lei do nosso soberano. Isto custará muito caro. Para mim, para você, para qualquer outro que estiver cometendo esses crimes. Veja bem. Agora, se o marido estiver vivo, separou, que esse divórcio de vocês é divórcio falso. Não, a Bíblia não aprova esse divórcio, está muito claro. Então veja bem. Se o marido morrer, aí sim ela volta a ser solteira como era antes, porque ela cumpriu o papel de casada. Assim ela está livre para casar novamente, com uma condição: ela não pode casar com outro separado, porque de qualquer forma ela vai cometer adultério com ele. Ela tem o direito de se casar sim novamente, com um rapaz solteiro ou com um homem viúvo. Se ela se juntar com um rapaz e viver com ele, 100% estará praticando adultério ou fornicação. Essas coisas não será perdoada. Deus destruiu o mundo antigo com água e inundou essa terra inteira por causa da prostituição e do adultério. Reduziu 7 cidades em cinza, Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades, por causa da imoralidade sexual. Eu lamento falar para vocês, mas eu não estou falando coisas da minha cabeça. Está escrito para quem quiser ver. Observe só o que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 16. Olha, aos casados eu dou ordem, contudo não eu, mas o Senhor Jesus, que a esposa não se separe do marido, mas se ela realmente se separar, que permaneça sem se casar, ou se não, que se reconcilie novamente com seu marido, e o seu marido não deve de deixar sua esposa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, está muito claro para quem quiser ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Veja bem, a pessoa me perguntou: Sr. Zé, você não tem religião? Que religião? Você não tem religião? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando sobre a lei de Deus, o que ele estabeleceu lá no início por profeta Moisés. E que Jesus estabeleceu pelos apóstolos, os apóstolos escreveram. O que vale não é o que o homem fala, sim, mas o que está escrito, o que saiu da boca do nosso soberano e do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, vocês entendem uma coisa, né? As igrejas estão
apoiando esses atos criminosos. Isso custará muito caro. Veja bem que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Ó, vocês não sabem que os seus corpos são os membros de Cristo. Deveria eu então tirar os membros de Cristo e a unir a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, pois os dois, diz, serão uma só carne. Então, está muito claro. Olha só, o 17, o 16 e o 17. Olha, mas quem está unido ao Senhor é um só espírito com Ele. Fuja da imoralidade sexual, qualquer outro tipo de pecado que o homem possa cometer e fora do seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês entendam uma coisa, eu vou repetir novamente, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, de ninguém. Para mim não importa o que vocês estão fazendo, o que deixou de fazer, ou o que vão fazer, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou apenas alertando vocês que nós, se continuarmos vivendo, praticando esses atos violentos contra a lei de Deus, a condenação, a sentença de morte, Deus não vai perdoar nós. Por isso Jesus disse, ele foi muito claro, que a presença dele é à noite, é como a do ladrão, no momento que ninguém espera. Por isso ele disse, o ladrão nunca avisa você a hora, o momento, é dia exato que ele vai roubar sua casa. Porque se ele avisar, você vai ficar vigiando ele. Então, observe só. O nosso soberano, ele quando criou, ele fez tudo perfeito. Ele criou o homem, tirou do homem, criou a mulher e uniu os dois. E consagrou e abençoou. E disse, vocês agora são uma só carne, meu filho. Um pertence ao outro. Então, está muito claro. O casamento foi Deus que fez o primeiro. Então, nós temos que obedecer à lei de Deus, não à lei dos homens. Veja bem, observe só, o nosso soberano, quando fez, ele mostrou claramente que ele fez as coisas tudo perfeito. Ele criou macho e fêmea, ele fez o homem, do homem fez a mulher, ele fez todas as espécies de animais, macho e fêmea. Portanto, eu repito a falar, cada animal ele tem o seu casal perfeito. Toda espécie de animais, tanto que rasta na terra como voa pelos mares, cada animal tem o seu casal perfeito. Ele criou macho e fêmea. E por isso eu volto a falar, todo homem que se deita com homem está condenado à morte. Toda mulher que se deita com mulher está condenada à morte. Não sou eu que estou julgando. Está escrito, está escrito. Quem falou foi o próprio soberano e o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, quero desejar novamente uma boa tarde a todos. Que todos tenham uma excelente noite de descanso e um ótimo domingo amanhã. Obrigado a todos, boa noite a todos.